Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que trata de empreendedorismo, de liderança e de carreira. Você acompanha os nossos episódios tanto no Spotify como no YouTube e cortes espetaculares, obviamente muito bem feitos pela nossa turma aqui no Instagram, no Pod Café com Sal. A gente, como sempre, tem convidados especiais e hoje não podia ser diferente. Hoje eu estou com o Peixoto Acioli, ele é CEO da Remax Brasil, a maior rede de franquias imobiliárias do mundo. Ele também é autor de um livro que eu recomendo para vocês, depois a gente vai colocar aqui na edição, que é o Excelência para Obstinados. A gente também vai falar sobre isso, mas também pela trajetória diferenciada que tem o Peixoto. Peixoto, obrigado pela tua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Super prazer estar aqui com você, Fábio. Obrigado, eu me sinto privilegiado de bater papo com gente tão interessante e quando eu soube da possibilidade da gente conversar junto, eu fiquei super animado. Aliás, um abraço, porque temos amigos em comum, um abraço para o Diego Godoy, um abraço não, um beijo, né? Porque essa intimidade merece. E para o Emerson Serandim, também da Ice Cream, e também um grande parceiro aqui, amigão, e já participou aqui do Café com Sal. Mas enfim, Peixoto, me conta uma história. Eu sei que você é de Maceió, né? Uhum. Da capital do Nordeste. Da capital do Nordeste. Meu Deus do céu, que time você você tem torce? Maceió e a Grande Alagoas, que envolve Recife, Aracaju. Pois não. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Você tem time de futebol lá? Não, rapaz. Não? Você não é uma coisa ligada em futebol? Eu não sou um cara ligado a futebol. Você sabe que eu sou fui. corintiano doente. Mas ninguém é perfeito. E a gente perde, às vezes, a audiência por causa disso. Mas paciência, né? A gente não pode não assumir quem a gente é. É verdade, tem que ser. Me transporta para Maceió, um pouco da tua família, da tua infância, porque você me parece um cara absolutamente assim comunicativo, empreendedor, um cara que realmente assim impulsiona, engaja a gente quando a gente conversa. Isso vem de família, tá no teu sangue, me transporta para tua infância e das tuas relações. Na verdade não, viu, Fábio? Acho que não vem de família. Eu tenho valores e princípios muito sólidos, que aí sim tem uma coisa muito forte do meu pai, da minha mãe, mas meu pai funcionário público de carreira, executivo de empresa pública, foi secretário de Estado muitos anos, dirigiu nacionalmente o INSS e sempre teve uma coisa muito colada nele. Ele sempre foi um cara muito sério e um cara reconhecidamente extremamente honesto. E honestidade nesse país é diferencial competitivo. Sim, né? Sem dúvida, então, infelizmente. Ele ocupou muitas funções públicas, a minha mãe dona de casa. Então, e o estado de Alagoas, de uma maneira geral, não é um estado empreendedor. Né? Então, o desejo, na minha época, quando se tinha 18 anos, era fazer um concurso público para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, ou Tribunal de Justiça. Então, esse era um anseio do jovem alagoano, não só do jovem alagoano, mas de muitos estados da federação, excluindo aí São Paulo, com certeza, e alguns outros. Então, eu não tive... na verdade, nem se falava em empreendedorismo. Eu tenho 49 anos, aos 15 eu montei minha primeira empresa. 15 anos? Assim, eu tenho uma família grande, minha família é muito grande. Meu pai são 5 irmãos e minha mãe são 7 irmãos. Uau. Então eu tenho 45 primos de um lado, 15 do outro, não tem nenhum empresário. Não tem ninguém na minha família que tenha entrado no empreendedorismo, que tenha montado empresa, todos profissionais liberais e ligados sempre a governo. Né? Então, quer dizer, a gente pode inferir que não é uma questão de ambiente, isso é uma coisa tua. Então, aí é que vem o ponto. Né? Aos 15, eu sempre fui muito inquieto, então eu fui morar sozinho aos 15 anos, que também era uma coisa muito fora da curva. Hoje, o que se chama de empreendedorismo, na época era esse menino é louco. O que se chama de independência, na época esse menino é rebelde. Então muda, é a mesma coisa com embalagem diferente. Mas tem um ponto importante. Aos 15 eu montei a empresa, não tive sucesso nessa empresa, fui estagiar na Caixa Econômica Federal, mudei, aproveitei a separação dos meus pais. Eu estudava num dos melhores colégios de Maceió e aproveitei a separação dos meus pais e falei com a minha mãe que eu precisava trabalhar. E aí saí desse colégio Santíssimo Sacramento, um colégio religioso e tal, e fui
para a Escola Técnica do Comércio, que era alguma coisa pior do que ruim. Decisão tua. Decisão minha, e ela apoiou, né? Talvez fragilizada por conta da separação, e eu fui estagiar na Caixa. Passei 3 meses, eu acho que foram os meses mais dolorosos da minha vida. E porque eu respeito muito todo bancário, mas assim, definitivamente, fazer a mesma coisa todo dia, sabe, seguir aquela rotina e tal, não é a minha pegada. Ter horário de 15 minutos para tomar café, aquilo nunca foi o meu estilo. Saí de Maceió, fui morar em Brasília com meu pai, voltei, não me adaptei, tivemos vários desentendimentos. E quando eu voltei aos 17 anos, meu pai chegou para mim e disse assim: pô, você realmente quer trabalhar? Eu disse: quero, pai. E meu pai, na época, como eu falei, ele dirigia o INSS. E quem repassa recurso para o Sistema S, Sebrae, SES e tal, é o INSS. Então meu pai tem um prestígio muito grande com a diretoria do Sebrae, Sistema S. Né, do Sistema S, de uma maneira geral, e do Sebrae. Meu pai ligou para o superintendente em Alagoas e disse, e eu estou falando isso para falar do ambiente, chegou para o Marinho de Guzmão, que era o superintendente na época, para ver se conseguia uma posição para mim. Eu fui para uma reunião, filho de um cara que é o rei da cocada preta, eu vou ser diretor desse negócio. Chegou chegando. Cheguei chegando, cara. Fiz um papo com o Marinho, ele disse: você começa segunda-feira. E na segunda-feira eu estava lá de blazer, aos 17 anos, para ser alguma coisa lá importante. Diretor júnior. Auxiliar de tabulação de pesquisa. Significa o quê? O meu trabalho era pegar um formulário de pesquisa que ia para a rua e eu ia completando o quadradinho, e a coisa mais emocionante era quando o sim batia 5 e eu mudava para um quadrinho novo. Então essa era a minha... Mas eu sempre fui muito arrojado e sempre busquei, Fábio, e hoje eu vejo isso como uma coisa muito bacana, eu sempre busquei entregar muito mais do que aquilo que eu era pago para fazer. Então eu sempre me envolvia nos eventos, eu sempre queria estar envolvido em tudo que o Sebrae fazia. Então, se era feira, a gente tinha uma feira gigante de artesanato, eu queria trabalhar desde o começo até o final da feira. Você pedia trabalho, pedia trabalho. Tinha uma história no Sebrae, e eu estou falando, quando o Sebrae mudou, o Sebrae chegou a ser Sebrae com C e mudou para ser Sebrae com S. Né? Quem tem mais de 45, 50 deve se lembrar disso. E o Sebrae estava com muita grana. Isso é da época que CPF era SIC. CPF era SIC. Muito boa essa, vou começar a usar. E aí, Fábio, eles investiam muito em treinamento. Muito. E eu pedia o tempo todo para fazer treinamento fora de Alagoas. Só que tinha uma pegada de todo mundo usar diária, porque você ia fazer treinamento, você recebia uma diária muito bacana. Né? Hotel. Então a turma gostava de fazer treinamento com complementação de renda. Claro. O que eu fazia? Eu disse: vocês só me dão a passagem aérea e a inscrição do treinamento, o resto eu me viro. Então era difícil os caras negarem para mim. Então eu aproveitei, eu passei 4 anos no Sebrae, 5 anos no Sebrae, que para mim foi minha grande faculdade, convivendo, crescendo muito na empresa. Cheguei a assessor da superintendência, fui na área da educação e comecei a, de fato, me apaixonar pelo que é conhecido hoje como empreendedorismo. Eu acho que, pegando aí a questão do ambiente, eu acho que esse foi meu grande ambiente. Eu agradeço meu pai por ter me dado a oportunidade de ir para uma empresa como o Sebrae, e foi o único emprego de carteira assinada que eu tive na minha vida, e fez toda a diferença na minha trajetória, na minha carreira, sem dúvida nenhuma. Com essa formação e, obviamente, com essa visão ampliada, que obviamente você foi abrindo portais, né? Uhum. Você criou para si um cardápio de oportunidades para você analisar, escanear ali de mercado e seguir um caminho. Esse foi, de fato, o teu ambiente formador, e a partir daí você tomou a decisão de seguir a carreira que você seguiu? Então, eu desde muito novo, como eu falei, eu era muito arrojado. Então eu era presidente do Conselho de Jovens Empresários, eu sempre estava envolvido com associação, com o que a gente chama hoje de networking, que na época também não se falava em networking. Exato. Né? E eu me apaixonei pela área da educação.
Isso é um contrassenso, inclusive, porque eu estava vendo alguns podcasts que você fez, você falando para a Lê, que é jornalista, você disse assim, não posso dizer que eu perdi no vestibular. Pô, eu passei 10 anos para me formar. 10 anos? Eu fiz um ginásio, que hoje enfim, mudou o nome, Sim. mas assim, eu fiz um ginásio de fazer inveja, porque eu fiz 2 quintas séries, 2 sextas Você séries, queria 2 fazer bem sétimas, feito. queria fazer bem feito, mas tem uma coisa, não encaixava comigo, estudo convencional não encaixava. Na verdade, ele não estava saciando uma sede que você tinha e não sabia qual era. Esse é o ponto. Você saía sempre com fome. Esse é o ponto. Então eu gazeava a aula, né, matava a aula e ficava conversando com as freiras na escola. Eu matava a aula e ia ver negócio da minha empresa que eu estava montando. Porque para mim era inaceitável, era inconcebível estudar biologia, estudar química, tabela periódica, isso para mim não fazia o menor sentido. Sim. Então, para mim, se não fizesse sentido, eu não fazia. E a faculdade foi a mesma coisa. Eu trabalhava no Sebrae, fui fazer administração de empresas, você imagine que era totalmente descolado do mundo real. Né? Você estava lá na faculdade, nas bancas, e estudando coisas que não faziam o menor sentido, nem tinham a menor aplicabilidade. E por que eu sabia disso? Porque eu estava no Sebrae e estava no dia a dia. Então eu comecei a envolver muito na área da educação e comecei a gostar muito de fazer palestra. E desde muito novo, fazendo palestra, sempre... Mas amava esse negócio. Com temas relacionados à educação e empreendedorismo. Sempre a área de gestão, educação, motivação, o que eu achava que era... E o Sebrae me dava muita oportunidade. E naquela época, Fábio, era a época que as palestras, as showlestras estouraram no Brasil. Sim. Então você tem o próprio Roberto Chiniachique, sim, você tem o Daniel Godry, o Stefano Canitz... Aí foi a segunda fase já a segunda fase de palestras, né? A primeira fase foram com esses caras, com Marins. Eu olhava assim para os meus amigos do Sebrae, que eu tenho um carinho gigante por eles, que muitos estão lá até hoje, e eu aos 21, eu olhava e dizia assim, puta, mas eu não quero estar aqui mais 10 anos fazendo o que eu estou fazendo. Eu quero estar no mundo, fazendo palestra, querendo dar treinamento, querendo... Aí eu fiz o Empretec. Só que eu tive a oportunidade de fazer Empretec com o Nando Garcia e o Mauro Lopes, que foram os caras que trouxeram o Empretec para o Brasil, ou seja, que fizeram a formação dos facilitadores. Você bebeu da fonte. Da fonte. Inclusive, na semana seguinte, eu tive com a Marina Fanning, criadora do Empretec, e fiz um workshop com ela. Então, assim, era muito duro. Você começava o curso tomando porrada, no meio você estava chorando e no final você estava tomando porrada de novo. Eu tive um depoimento de uma amiga, beijo, Lu, que me comentou que estava fazendo Empretec aí, estava suando, que é puxar. Recentemente. Agora. E hoje agora é tá light, café com leite. Do que é. Não, é café com leite, é tranquilo. E aí eu disse, vou sair do Sebrae. Vou sair do Sebrae para fazer o quê? Se eu quero dar palestra, eu preciso conviver com esses caras. Então, aí eu montei uma empresa de treinamento para levar esses caras para o Brasil. Mas aí eu tinha uma estratégia, Fábio. Como o Maceió tinha uma malha aérea muito ruim, a única coisa que eu exigia desses caras é que eles chegassem num dia antes, porque era uma palestra só. Era como se fosse um show de um artista. Então, o primeiro cara que eu levei, por exemplo, foi o Arnaldo Jabor. Então, se eu não tivesse plateia, se eu não tivesse o artista, o palestrante, eu perderia tudo, teria que devolver o dinheiro e quebrava. Não tinha. Então eu pedi para os caras chegarem antes. Mas por quê? Porque eu pegava o cara no aeroporto, jantava com ele, tomava café da manhã com ele, almoçava com ele, ele dava palestra, eu jantava com ele, no outro dia eu tomava café da manhã e levava. Então eu criei relação com muitos palestrantes. E aí sim, cada vez mais eu comecei a me envolver com essa área. Você foi criando essa comunidade, dizer assim, com relações viscerais, não o networking superficial. Exatamente. E assim, eu acho que essa foi a grande guinada, né, na verdade não teve uma grande guinada, eu acho que a grande continuidade do caminho que eu estava seguindo. Mas onde o teu nome foi sendo construído. Onde o meu nome foi sendo construído, mas aí tinha uma coisa que me incomodava muito, Fábio, que era a falta de musculatura empresarial. Porque eu era bom de palco, eu falava bem, eu tinha uma boa desenvoltura, sobretudo para a idade e a época, mas eu não tinha tido experiência empresarial alguma. Tinha lastro. Eu não tinha lastro.
Que é o que a gente vê muito hoje no Instagram. Um monte de gente falando de um monte de coisa. E o ambiente permite, porque você tem ali segundos para falar qualquer coisa, e o segundo você não vai ter profundidade. Eu fico absolutamente abismado com algumas coisas que eu vejo hoje. Pessoas que nunca fizeram falando como fazer, do jeito que fazer, e não ganham dinheiro com aquilo, mas ganham dinheiro ensinando a fazer aquilo. Mas enfim. E aquela inquietude minha, eu estava com a empresa já há 4 anos, mais ou menos, já tinha levado o Chineia Chique 3 vezes para Maceió, já tinha levado assim, vários palestrantes 2 vezes, e o hall dos palestrantes estava acabando. E o que é que eu faço? Né? Eu não tenho essa musculatura, qual é o próximo passo? Foi aí que um amigo, na verdade o cara era amigo do meu pai, mas era meu amigo também, essa é uma outra característica, eu sempre convivi com pessoas muito mais velhas que eu. Eu fico impressionado como o Brasil aproveita pouco as pessoas com muita experiência. Né? É cultural. Mas é uma cultura idiota. Ocidental, né? É uma cultura idiota, na minha visão. É uma cultura idiota, porque assim, é como se você tivesse uma pessoa, a partir dos 50 anos, 60 anos, ela fosse emburrecendo. Exato. Ela fosse virando estúpida, quando na verdade é uma pessoa que tem uma estrutura muito bacana. Eu tive esse privilégio, desculpa até te interromper, porque assim, eu sou filho único, minha mãe não pôde ter mais filhos, e meus pais já tinham muita idade quando eu nasci. Então eu era uma criança que vivia no meio de adultos, e adultos mais velhos. Então eu fui criando um repertório com isso quando criança, que eu vejo até hoje, tem pessoas que até tiram sarro de mim, Peixoto, por que termo que você está usando, termo antigo, não sei o que, eu começo a pensar de onde eu tenho esses termos, ou essas nuances, etc e tal. É dessa época porque eu vivia, né, ali colado no pai e da mãe, porque obviamente eram as relações que eu tinha mais próximas, só que no meio de um monte de adultos com quem ele se relacionava, então você vai, obviamente, como toda criança, como esponja, captando. E é por isso que você é quem você é hoje. Exato. E aí você tem essa identificação com essas pessoas, respeito. Exatamente. E são um atalho absurdo para aprendizado. Gigante. E as pessoas muitas vezes veem como obstáculo. Uma bobagem. Uma vez por mês, pelo menos, eu almoço com o pai de um grande amigo meu, que se tornou um grande amigo meu. É um cara hoje que tem 83, 84 anos, João Rosário, um dos ícones do varejo brasileiro. Um cara que liderou a Bombril, a Perdigão, e cada vez é um aprendizado. Esse cara era para estar almoçando todo dia com um cara mais jovem ensinando alguma coisa. Mas enfim, por andar com muita gente mais velha e participar de eventos, de associações, tinha um jornal em Alagoas, que é um jornal conhecido, chamado Tribuna de Alagoas, que era um jornal que tinha sido do PC Farias. Inclusive está tendo uma série agora, um podcast na Globo, muito bacana sobre esse episódio. Você lembra o nome, não? E Collor versus Collor. Collor versus Collor. Muito interessante. Você sempre dá dica. Mas assim, muito interessante para mim que vivi esse mundo. Hoje é muito pouco interessante. Talvez seja muito pouco interessante para você que não. Mas é uma história de fato que chama atenção por causa da questão da perícia, de tudo que envolveu. Bem ali. Interessante. Bem interessante. Bem interessante. E aí a Tribuna ia fechar. Estava quebrada e tal. E aí um empresário, amigo do meu pai, comprou a Tribuna. E o diretor executivo era um cara que me conhecia bastante também. E aí ele me chamou. Eu não entendia nada de jornal, mas eu era um cara que sempre tive muito boas relações e tinha muito acesso. E o Luciano Góes, na época, me convidou para ser o gerente comercial da Tribuna. E eu larguei a minha empresa e fui ser gerente comercial. Nessa sede de fazer algo diferente. Não, nessa sede de complementar algo que para mim era importante. De buscar esse lastro que a gente comentou. De ter musculatura. Com 3 meses eu era diretor comercial, com mais 3 meses eu estava no lugar do Luciano, ele tinha saído e me colocou no lugar dele como diretor executivo. A gente deu uma boa recuperada na Tribuna, e aí eu fui para a organização Arnon de Mello, numa outra história muito interessante, que é a empresa do Collor, mas quando o Collor se afastou e o filho dele, que é um gênio, o Joaquim Pedro, o Joaquim, ele assumiu a empresa, ele estava de férias em Maceió, o diretor executivo tinha morrido da organização, o pai pediu para ele ir lá olhar como é que estava, e assim, afiliado à Globo, o maior jornal do estado, 10 rádios, um conglomerado, assim, de comunicação gigantesco. importante, mas totalmente quebrado, totalmente trincado.
E aí ele ia morar em Washington, Nova York, salvo engano, mas estava passando férias em Maceió. Um cara que estudou a vida toda na Suíça, depois nos Estados Unidos. Família do Rio de Janeiro muito estruturada, que são os Monteiro Aranha de Carvalho. Enfim, Maceió não era a vida dele, nunca foi, não pertencia àquele mundo. Mas a empresa se tornou um desafio para ele. E aí ele decidiu profissionalizar a empresa. Só que ele tinha 23 anos. Tinha acabado de fazer um MBA de econometria na Universidade de Washington, salvo engano. Então, um cara muito discreto. Assim, o oposto do pai. São figuras antagônicas. E aí ele começou a profissionalizar a empresa. Pegou um executivo do Sul, que era da RBS, para ser diretor executivo. Me convidou para ser diretor de mídia impressa. E aí eu tive acesso pela primeira vez a um trabalho de governança muito estruturado. E aí, para mim, eu acho que foi uma outra contribuição que eu recebi na minha vida muito grande. Porque era zero de glamour, apesar de estar na mídia, e mídia é uma coisa glamurosa, mas eram momentos assim extremamente desafiadores, extremamente difíceis, mas com um time muito bom. Que tinha acabado de ser formado, então vocês puderam viver essa Gente odisseia do juntos. Brasil inteiro, e aí eu tive a chance de ter um grande mentor chamado Eduardo Gusso, que inclusive eu dedico quase um capítulo inteiro do meu livro falando dele. Era um cara assim duríssimo, pragmático, também foi da RBS, foi vice-presidente de planejamento, foi vice-presidente de planejamento da Ródia, da farmacêutica, e na época ele estava com trabalho de consultoria e de conselho de administração. Então, quando esse cara saía de São Paulo e dizia assim, o Gusso chega amanhã, eu ia para o hospital de gastrite. Atacava, era um inferno, era uma loucura. Né? Ele foi um dos caras mais especiais na minha vida. E eu aprendi muito com ele. E a gente recuperou em 2 anos. A gente tinha conseguido renovar o contrato com a Globo, não com um período curto, mas com um período longo. A gente conseguiu fazer o jornal fechar positivo. Desde que o Pedro Collor tinha morrido, já fazia muitos anos, o jornal só dava prejuízo. A gente conseguiu virar o resultado do jornal. A gente demitiu mais de 300 pessoas para ajustar. Então, foram momentos muito especiais da minha vida. Né? Até que o Collor viu aquilo tudo muito organizado, muito profissionalizado e a gente não... De fato, a gente blindava o editorial. Né? Isso começou a criar problema para ele, porque ele não usava mais como folhetim político. Aquilo virou... A gente recuperou a credibilidade do jornal. E aí, no dia 10 de janeiro de 2005, o Collor dá um impeachment no filho. Né? E aí foi um outro momento da minha vida. Acho que eu nunca contei essa história tão estruturada como a gente estava aqui. Não, e que aprendizado, porque assim, você tem momentos de executivo, de empreendedor, de assistir uma dinâmica familiar dessa de peso de camarote, que traz de aprendizado. Não, e o pior, né? O Collor tem uma coisa interessante, Fábio, é que eu era alucinado pelo Collor. Porque, para mim, ele era um ídolo, um cara que eu conhecia, ele me conhecia e eu conhecia desde pequeno. Eu chamava o Collor de Fernando. Sim. E ele foi tratado como ídolo no Brasil até assim, tudo acontecer. Eu sabia o discurso do Collor, aliás, sei até hoje decorado, para você ter uma ideia. Só que quando eu comecei a conviver, eu comecei a ver um outro lado. E esse lado gritava muito. Então, do narcisista, do cara muito inteligente, mas que usava a inteligência não para o bem. Como infelizmente muitos ainda aqui no país. Como infelizmente muitos. Então, nessa minha trajetória da organização Arnaldo de Mello, além de eu ter aprendido muito empresarialmente, houve uma mudança total e absoluta de percepção em relação a um cara que
que eu idolatrava, entendeu? E passou a ser um cara extremamente indesejável na minha vida. Sim. Né? Eu terminei não ficando no jornal. Eles queriam que eu ficasse, mas era uma outra cultura, outros princípios e tal. Saí das organizações Arnoldo de Mello. O Collor não ficou muito satisfeito. E aí eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque ao longo dos 2 anos seguintes, quando eu saí, eu recebi 7 convites de empresas. Alguns deles o Collor ligou pessoalmente, e um deles, um cara que recebeu a ligação, estava comigo e colocou no Viva Voz, e ele dizendo que eu era persona non grata na organização Arnoldo de Mello. E olha o caminho que essas figuras você percorrem imagina para agora, dominar narrativas e... É uma coisa louca. E aí, mas foi um momento muito difícil, eu montei minha empresa novamente, comecei a trabalhar até que eu conheci um cara chamado Felipe Cavalcante, que para mim é um gênio, um cara da nossa idade, mas um cara muito diferenciado. E a gente começou a fazer um trabalho com a ADEME, que é a Associação de Desenvolvimento Imobiliário de Alagoas. Ou seja, o ambiente imobiliário ainda não estava no teu radar. Na verdade, assim, o principal cliente de jornal é o imobiliário. É o imobiliário? Conta um pouco isso para quem não conhece desse e ambiente. automotivo. Né? Então, assim... São os maiores anunciantes. Eram os maiores anunciantes. Então, eu nunca tive verdadeiramente dentro do imobiliário. Eu sempre transitei e o imobiliário sempre orbitou. Por uma questão comercial. Exatamente. E a gente fez um primeiro evento que dava, eu lembro como se fosse hoje, Fábio, 70 mil de resultado, e no primeiro, e quando eu assumi, deu 150 mil de resultado. A gente mudou algumas coisas, deu certo. O Felipe tomou porrada da Gazeta, do jornal, um nível assim, blaster. E por quê? Porque eu estava do lado dele. Até que a gente criou, ele idealizou e eu executei uma entidade que hoje é muito importante no mercado imobiliário, chamada ADIT. Naquela época era para trabalhar a segunda residência do Brasil, no Brasil. Então a gente ficava o tempo todo, sobretudo eu, que era o diretor executivo, fora do Brasil, participando de feiras, eventos, dando palestras dentro de embaixadas, aí, nesse caso já com o Felipe. Ele era o presidente, eu o diretor executivo, ele era o cara que fazia as articulações e eu fazia as coisas acontecerem. Eu brinco que a gente era o Pink e o cérebro. E aí a gente começou a fazer uns eventos gigantes, chamado Nordeste Invest, mas um evento gigante bastante diferente do gigante que a gente vê hoje. Era um evento gigante onde a gente tinha um apoio da Apex, a gente trazia mais de 100 investidores internacionais e trazia jornalistas. A gente levou para o Nordeste jornalista do Le Monde, El País, El Mundo, New York Times. Isso que ano era? Isso 2006, eu acredito. Tá. Né? Foi na época, logo em seguida, 2005, 2006, não, de 2006, na época que a gente teve o Cristo Redentor na The Economist decolando. Lembro da capa, sim, verdade. Claro que 2 anos depois teve uma outra brasileiro, capa que o Cristo Redentor. Foi por água abaixo. E aí a gente fez conseguiu fazer essa entidade muito bacana, e aí eu recebi o convite para vir para São Paulo, que era um sonho muito antigo meu, era um objetivo muito antigo, e eu recebi o convite para vir montar a Remax no Brasil. E aí saí de Alagoas, amo o meu estado, amo Maceió, mas hoje é um lugar que para mim eu tenho grandes amigos, boas lembranças não tão boas, e que eu sempre que posso vou visitar, minha família está toda lá. Sim. Mas eu sou um apaixonado por São Paulo. A tua dinâmica tem muito a ver com a cidade de São Paulo. Não troco São Paulo por nada. Tá na cara. Não troco São Paulo por nada. E quando eu morrer, eu quero ser cremado e as minhas cinzas serem jogadas de algum prédio, de um helicóptero, em São Paulo. Bom, eu rezo e espero que você tenha muito tempo ainda para decidir de onde essas cinzas vão ser jogadas. Mas de fato já está gravado em vídeo. Então a família ou quem estiver assistindo, por favor, providenciar. Já está registrado. Me fala um pouco da Remax, porque assim, a Remax é um nome conhecidíssimo no mundo inteiro. Acho que é um modelo de negócio muito próprio. E acho que é interessante a gente bater um papo também sobre isso. E para quem não conhece,
é uma das franquias mais premiadas no mundo e no Brasil, já eleita a melhor franquia no Brasil, e que tem um slogan muito interessante, né? Que é... Qual é o slogan da Remax? Tem alguns, né? Tem alguns clássicos. A evolução do mercado imobiliário. A gente tem um outro slogan muito ligado à educação, que é quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha. Mas em relação à venda dos imóveis... Ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. Ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. Porque não vende. Me explica isso, por quê? A gente está presente em quase 120 países, a gente tem mais de 8.500 escritórios, mas a criação da Remax foi uma sacada extraordinária, Fábio. E eu tive a sorte de ter a oportunidade de conviver algumas vezes com Dave Liniger, que foi o cara que criou. O empreendedor. Lá em 1973, em Denver, no Colorado, esse cara começou a perceber que os melhores corretores das imobiliárias saíam das imobiliárias para montar suas próprias imobiliárias. E esse é um fenômeno que acontece até hoje. Se você for em qualquer imobiliária, quem você vai se destaca ver que pula fora. Pula fora, monta a sua imobiliária. E qualquer imobiliária hoje, se você fala com o dono da imobiliária, ele é um ex-corretor de outra imobiliária maior. Então, isso é clássico. E ele começou a perceber isso e disse, pô, como interromper essa dinâmica? Como manter esse talento dentro de casa? E aí ele foi brilhante. Ele criou o que hoje a gente chama de coworking, né? Inspirado certamente, por exemplo, em consultórios médicos, onde você tem o dono do consultório, mas você tem médicos associados, clínicas, que pagam um FII mensal, né? Clínicas que pagam um FII mensal para usarem aquele espaço e um pequeno valor do faturamento. E não todo o valor, ou 50% do valor. Então, mesma coisa com o escritório jurídico. Sim. Então, ele criou uma estrutura que vai muito além do coworking, porque tem toda uma cultura, tem tudo... É um ecossistema. É um ecossistema onde o corretor imobiliário ele poderia trabalhar lá, diferente de uma imobiliária tradicional, onde o dono da imobiliária contrata o corretor. Ele viu o seguinte, não, quem tem que ser contratado é o dono da imobiliária, o dono do escritório. Então, o corretor é que contrata o dono do escritório, o corretor paga um FII mensal para o dono do escritório, tem serviços disponíveis que ele pode contratar ao longo do dia a dia dele, do que ele vai precisando, e a comissão, que antigamente era 30% para o corretor, 35% e o resto para o dono da imobiliária, inverteu. Para você ter uma ideia, no Canadá hoje você tem Remax que 99% da comissão fica com o corretor. 99%? 99%. Aí você fala, pô, como é que ganha dinheiro? Porque o negócio não é imobiliário. O negócio da Remax é gente. Sim. Então, a pirâmide é invertida. A imobiliária tradicional, quem mais ganha dinheiro, Fábio, é o dono da imobiliária, porque os grandes negócios passam por ele. Na Remax, a gente orienta, inclusive, que o dono de uma franquia sequer faça a venda, porque ele está lá para servir o corretor e o corretor para servir o cliente. Então, tem uma estrutura muito bacana de educação e Remax significa Real Estate Máximo. Hoje a gente dá uma marketeada, é máximo serviço ao cliente, máxima rentabilidade para franqueado e tal, mas na essência é máxima comissão para o corretor. Ponto. E ele conseguiu crescer tanto com essa estrutura, e aí tem um outro slogan que era corretores excelentes, corretores experientes, resultados excelentes. Ele conseguiu crescer tanto que organismos de investigação, eu não sei se foi CIA, FBI, eu não me recordo, começaram a investigar a Remax pelo crescimento absurdo que eles tiveram. Quer dizer, não estamos entendendo que tem alguma coisa nisso que a gente precisa investigar. Mas na verdade é que ele conseguiu pegar um negócio absolutamente tradicional, convencional, e dar uma virada. Mudou o jogo. E o game totalmente diferente. E aí e aí tem um outro ponto bacana, que a empresa ela foi construída em cima de um valor e uma missão que é por isso que eu amo tanto estar na Remax. É porque a gente te ouve e percebe uma identificação pessoal muito forte. Então, isso é raro. Para quem busca mercado,
Né? É raro você ter essa identificação e a gente percebe conversando E é isso por quê? Porque o grande objetivo, a Remax, a missão dela é conquistar os seus objetivos ajudando as outras pessoas a atingirem os delas. É o famoso passe adiante. Então, eu tenho tatuado aqui a marca da Remax e o meu propósito, que é Helping People Win, ajudar as pessoas a vencerem. É? Então, é muito consistente com aquilo que eu acredito. Eu não conheço ninguém que saiu da Remax e está melhor fora da Remax do que dentro da Remax. E conheço muitas vidas que se transformaram usando a Remax como veículo. Né? Então, ou seja, eu tenho franqueados aqui, que eu tenho um orgulho danado de falar deles, que os caras começaram faturando R$1 milhão. Quando eu falo 1 milhão é só comissão. Né? Então, que é um outro conceito. O mercado fala de valor geral de vendas. A gente fala de valor geral de comissão. Tá. Porque comissão é que é o faturamento. Que é o dinheiro no bolso do cara. Dinheiro no bolso do cara. Então o cara saiu de 1 milhão por ano para 12 milhões por ano. Nossa, em 4 anos. Que negócio você consegue isso? Entendeu? Mas assim, tem toda uma técnica, toda uma estrutura para que isso aconteça. Ah, Peixoto, é simples? Não, cara, não é. Aliás, desculpa. É simples, é extremamente simples. É fácil? Não, é extremamente difícil. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, nosso amigo alagoano vai lá, imagino eu, para os Estados Unidos para aprender o que é esse negócio, certo? Beber da fonte. O que é pior. E vem para cá para mudar uma cultura local. Mas aí tem uma história muito pior. Se fosse assim, estava ótimo. Ah, é? 2009 a gente assumiu, e quem trouxe a Remax para o Brasil são 3 caras que eu amo de paixão, que é o Zé Luiz, o Paulinho e o Renato, mas 3 caras que conhecem muito do mercado imobiliário, que vendiam na época o Alphaville para o Brasil inteiro. Os caras que são gênios. Então, a gente começou eu não entendia nada de imobiliário e não entendia nada de franchising. Como eles entendiam muito de imobiliário, eu fui estudar franchising. E aí fui fazer MBA de gestão de franquias na USP, eu fiz alguns MBAs, assim, contrariando aquela história da educação que eu estava falando no início. Hoje eu sou um rato de curso, de treinamento, de livros, mas congruentes com aquilo que eu quero aprender. Então, fui estudar franchising e toda a parte de imobiliário a gente discutia, né, os 4. E a gente começou a fazer adaptações ao modelo. Tropicalizar o modelo. E você sabe que pessoas inteligentes, elas não cometem grandes erros. Elas cometem pequenos erros. E esses pequenos erros, se forem em série, eles quebram uma empresa. Então a gente pegou um modelo, não, mas a comissão aqui não pode ser assim, tem que ser assado. Não, porque a tal regra não se aplica aqui, porque no Brasil é diferente. Então o aqui é o diferente quase mata a Remax. Em 2013, a gente vendeu 50% da empresa para um grupo que foi da Agra, da Agri, que é o Fernando, o Rick e o Beto, que são pessoas também muito queridas. E esses caras conhecem muito do mercado imobiliário também. Então, mais invenção. Vamos lá, vamos resolver o modelo e tal. E o que os gringos faziam, beleza, é legal, mas aqui não funciona tanto. Mas te davam essa flexibilidade para entender... Sim, dava, mas o resultado era caótico. Tá. Até que em 2016, eu tinha saído de diretor executivo, 2013 vice-presidente, 2016 eu fui convidado para ser o CEO da empresa, o presidente da empresa. O Renato decidiu colocar meu nome no conselho para eu ser o presidente da companhia. 2 meses depois a gente foi para a Convenção Nacional e eu lembro, muito emblemático isso, porque a Remax Internacional, eles dividiram as regiões de sucesso, uma sala, as regiões de sucesso e as regiões que... Eles usaram o nome lá, mas as piores regiões do mundo. Entendi. Na real era na lata, transparência total. E eu fui, claro, tinha 100 franquias, a gente tinha 117 franquias, tinha alguns erros, tudo bem, mas, 117 franquias era coisa pra caramba. Então, eu e o Renato, a gente entrou na sala dos melhores. Aliás, todos os nossos amigos estavam lá. Eu me encontro com o vice-presidente global, ele está com uma caneca,
com aquele café americano, né? Bem, senhor Peixoto, tudo bem? O que é que você está fazendo nessa sala? Assim, para reunião, senão a sua sala é outra. Eu boto o rabinho entre as pernas. O Renato é um cara fantástico, porque o Renato é uma das coisas assim, ele não fala inglês e conversa com tudo que é americano. É um vendedor nato, é um negócio para ele que não é um problema. Eu disse, Renato, a gente está na outra sala. Puta, que sala? Isso é a pior sala, a sala dos perdedores, né? A gente sentou ali uma mesa bem perto do palco, redonda. E, cara, os poucos caras que a gente conhecia que foram para essa sala estavam indignados. Como eu, né? Um cara da Índia, o Sam, que era o presidente da Remax Índia, como eu, que tenho 50 franquias, estou nessa sala aqui. Todo mundo desconhecido, novos países e os quebrados. Porque a Remax só sobrevivia porque os sócios metiam grana. Sim. Né? Aporte todo mês. Todo mês. Cara, aquilo fez com que a gente calçasse a sandália da humildade. Porque você vai medindo pela tua régua, cada um. E aí, quando eu saí, eu disse, Renato, a gente cabisbaixo, não fizemos... Os outros caras foram fazer reclamação, como é que... Vamos fazer uma avaliação porque a gente está aqui. E a gente sabia porque a gente estava lá. A gente só estava se enganando. E aí, Fábio, foram dias muito duros, porque naquele dia eu disse para ele só, eu prometo a você que essa será a última vez, primeira e última vez que a gente entrou nessa sala. E mais uma coisa, fique tranquilo, porque no máximo em 5 anos a gente vai ser eleita a melhor região do mundo. Saímos para tomar um vinho. Se a gente tivesse Prozac, tinha tomado. Se tivesse Rivotril, tinha tomado. Puta, depressão do outro mundo. Cheguei no Brasil com um apoio irrestrito do Conselho de Administração da companhia. Uma das coisas quando eu assumi, que eu falei isso, eu não quero mais R$1 de aporte. E todos eles, mas como é que você vai viver? Diz, como uma empresa sem dinheiro vive. Isso foi um choque, mas eu já vinha de empresas, eu nunca trabalhei com empresa com dinheiro. Eu sempre trabalhei com empresa quebrada. Uma escola que foi assim, foi no jornal. Sempre trabalhei em empresa com dificuldade financeira. E aí, eu saí de Las Vegas, cheguei no Brasil, cara, um foco gigante. Né? Tinha um grande companheiro, um grande amigo, que é o Hernani Assis, do lado, me ajudando. E assim, era convencer a dar uma virada de fato de 180 graus naquele barco, que já não era um barco tão pequeno, e que muitos tiveram que pular do barco, muitos tiveram que sair, porque a gente começou a fazer ipsis literis o que a Remax Internacional dizia para fazer. O cara que estava com a caneca, o Larry Oberle, que hoje é um grande amigo meu, saiu já da Remax, mas é um grande amigo. Esse cara foi meu mentor, foi meu segundo mentor. Né? O Eduardo Gusso, que é o cara lá da Gazeta, que foi da Ródia e tal. A quem você dedicou o capítulo do livro. Quando ele viu o balanço da empresa, quando eu assumi a presidência, ele disse, cara, sai daqui. Você tá me arrumou afundado. Entrevista, isso aqui tá capaz, eu vou virar o jogo. E aí, quando eu cheguei de Las Vegas, da convenção, cara, eu trabalhava 16, 17, 18 horas por dia. E trabalhava muito, mas no caminho certo. Porque eu sempre trabalhei muito. Mas a gente estava no caminho errado. Foi doloroso, porque em 2016 a gente teve um resultado ok. Já começamos a entrar em break-even. E aí eu comecei a me tornar acionista da companhia. Os meus sócios hoje são caras que... Os meus sócios atualmente, né, na Remax Brasil, eles têm um viés muito focado em meritocracia, isso é uma coisa que eu aprendo dia a dia com eles. E também participar de resultados. Em participação de resultados e tal. Então hoje eu tenho um percentual da companhia. Consegui em 2016. Em 2017 o resultado já foi melhor. E quando eu falo que eu tive apoio restrito do conselho, e é muito importante a gente ter
ter uma boa relação com os nossos stakeholders. Isso não quer dizer que seja uma relação de concordância, de subserviência, mas uma boa relação, porque se eu não tivesse o apoio que eu tive deles, a gente não tinha chegado onde a gente chegou. E você ganha em agilidade, em transparência. Exato, porque nesse caminho, né, não é linear. Linear é um Instagram. Sim. Né, que todo mundo é magro, todo mundo é lindo, com dente branco, viajando para Dubai, tirando férias em Roma. O pau canta na vida real. A vida real não é o que se mostra nas redes sociais. Então hoje a gente começou a ter sucesso, né, em 2017, mas a gente tiveram momentos que eu deitei na minha cama, olhei para o teto e a lágrima descia. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Que é muito o que você fala no teu livro, né? O que é que eu vou fazer? O teu livro desmistifica também muito isso. Porque o meu livro é muito a minha vida, né? Assim, não a biografia, mas coisas que eu acredito. Eu fiz aquele livro para os meus filhos. Se eu puder deixar alguma coisa, pensei na época, de valor para os meus filhos, é como o pai dele pensa. E foi isso que eu fiz o livro. E aí, 2016, 2017, com alguns desafios, a gente começou a crescer, e aí depois começou a dobrar o faturamento. Dobrar o faturamento. Tanto é que em 2016 a gente vendeu, indo para uma linguagem mais de mercado, 500 milhões de reais em imóveis, e no ano passado a gente chegou a quase 9 bilhões de reais em imóveis. 9 bi. 9 bi. Em 2020, em plena pandemia, que é uma outra história, a gente vai ter oportunidade em outro momento para falar, foi um momento muito especial da minha vida, porque foi um momento com muito sofrimento, mas um momento que a gente precisou se unir de uma forma impressionante. Eu tive a sorte de, em março, né, começou a pandemia, março de 20, só que em fevereiro eu estava em Las Vegas. E eu me reuni já com o presidente da Remax Itália, e todo mundo falando, já tinha uns chineses lá com máscara, o que é isso daqui, esse negócio. E os caras... Criamos um comitê de crise, isso vai chegar. Dia 16 de março, dia 17 de março foi o primeiro óbito no Brasil. No dia 16 de março, um dia antes, eu reuni toda a rede e tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu orientei todas as franquias a fecharem suas portas. Porque se nos nossos valores e princípios as pessoas são o mais importantes, o dinheiro não podia estar acima disso. Mas naquela decisão que eu tomei, tive apoio de todos os master franqueados regionais, do conselho. Foi uma decisão muito arriscada, a gente poderia ter quebrado. Mas paralelamente, Fábio, eu fiquei das 8 da manhã às 9 da manhã com o Zoom aberto e todo mundo da rede que quisesse falar comigo entrava. Pô, Peixoto, como é que vai ser? Então tinha 300, 400 pessoas todo dia, como é que vai ser? Aí você virou a rima emocional de toda a rede. Como é que vai ser? Não, acho que assim, eu fui parte, porque todos os regionais se envolveram, eu fui parte do processo. E nem sequer fui idealizador, fui co-idealizador. Então, a gente se juntou muito, eu fiquei um mês direto e o pessoal falava, o que é que vai ser? Se eu não sei, mas a gente tá junto. O que dá para você, vai dar para mim. Em casa, trabalhando, e naquele momento a gente dobrou o tamanho da Remax. A gente não teve um mês que a gente vendeu menos do que o mês anterior. Dobrou o tamanho, você só mudou a forma de trabalhar. A gente diz o seguinte, nós não estamos em lockdown. Nós apenas mudamos a forma de interagir com as pessoas. E treinamento. Em 2020, passados 4 anos daquele fatídico dia, que foi muito importante, em Las Vegas, das 2 salas, nós fomos eleitos a melhor região do mundo. Melhor região do mundo. Melhor região do mundo. A melhor operação do mundo. Que é um prêmio global que todo ano um recebe. Quer dizer, a gente fala hoje no mercado muito, por exemplo, a gente fala de agilidade, de novos processos, de implementação de novas ferramentas, também de humildade, que é o que você teve que ter. Você não teve outra alternativa a não ser adotar essas medidas. Porque senão você não teria como sobreviver. Não tinha. E assim, foi interessante porque 2021 foi a premiação da Remax Brasil, globalmente, né? Mas numa premiação, digamos assim, vertical, né? Porque é só a marca Remax. Mas 2021 a gente é eleito, no meio da pandemia, como a melhor franquia do Brasil pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, concorrendo com McDonald's, com Arezzo, com Cacau Show,
com Chili Beans, com ídolos que eu tenho. Claro. Então, assim, para a gente foi um momento de consagração, ter conquistado isso, né? E hoje a empresa continua crescendo, o mercado é um mercado desafiador, mas eu falo que o mercado vai ficar assim há 2 anos, quando a gente chegou no ápice de crescimento antevia final. A situação Mas atual. não é assim, é uma coisa óbvia. É um Fábio, padrão. é assim, o padrão, a economia é cíclica. Sim. Num dia está ótima, depois um tempo vai estar péssima, e a única coisa que a gente sabe quando está ótima é que vai ficar péssima, e quando está péssima, a única coisa que a gente sabe é que vai passar e vai ficar bom. O problema mora em não se antecipar a isso, e não encarar isso como uma E realidade. não está preparado. Exatamente, não se antecipar e não está preparado. Né? Quando você começa a faturar muito e você não estrutura, você muda o padrão de vida pessoal, ao invés de estruturar a sua empresa para um momento de tempestade e um momento mais difícil. Então, isso é qualquer empresa. Que é muitas vezes aí, nessa crise, que você solidifica no mercado e acaba até com a concorrência. No nosso caso, eu não acabei com a concorrência, até porque cada imobiliária que eu passo, para mim, é um futuro parceiro, um parceiro. Sim, claro, você enxerga dessa forma. Mas a gente tomou a liderança de venda de imóveis no Brasil. Então, ninguém no mundo vende mais imóveis que o Brasil, ninguém no mundo vende mais imóveis do que a Remax. Nós vendemos um imóvel a cada 20 segundos, mas hoje eu posso dizer que ninguém no Brasil vende mais imóveis do que a Remax. Eram 30 segundos, agora já são 20. Agora já são 20. Que loucura. A gente falou de pandemia e dos reflexos que isso tem nas relações de trabalho, né? Claro que mudou um pouco a etiqueta de trabalhar, de interagir, da maneira como as pessoas viram as próprias vidas, né? E o seu propósito, fala-se muito de propósito, etc. e tal. Não querendo polemizar um pouco, mas assim, a gente começa a olhar, eu pelo menos, né? Que trabalho não só no mercado de recrutamento, mas tem empresa, etc. Às vezes a gente percebe que certas contas não fecham, né? Porque a gente vê um movimento muito forte hoje, por exemplo, de equilíbrio de vida, que eu acho muito importante a gente buscar equilíbrio nas coisas, mas num mundo adulto, num mundo real, né? Como é que você encara isso, Peixoto? Porque assim, eu vejo nos teus depoimentos alguém que de fato teve que fazer muitas escolhas. Eu trabalho com mentoria, eu tenho uma frase que eu digo às vezes o seguinte, né? Brincando com relações pessoais. O difícil não é se apaixonar pelo Peixoto. O difícil é abrir mão de todos os outros homens do mundo, né? Eu quero dizer, transportando para mercado e para carreira, o mais difícil na vida não é escolher o teu caminho, é abrir mão de todos os outros. Você acha que as pessoas colocaram na cabeça que elas não vão abrir mão de mais nada? E isso é absolutamente impossível no mundo real? É a tua opinião? Como é que você vê isso? Eu acho que tem muito mimimi. Eu acho que o mundo tá se tornando cada vez mais chato. Outro dia dei uma entrevista para a Globo, saiu no Bom Dia Brasil, saiu no Jornal Hoje, sobre a questão da igualdade na empresa de homens e mulheres. Que vai ter uma lei agora. Sim. E tal, eu nem sabia dessa lei. E aí eu fui entrevistado. Eu disse, eu tenho 5 diretores, 4 são mulheres. Então você está de olho na lei? Não, não estou de olho na lei. Eu contrato por competência, não por gênero. Então, pode parecer, quando eu falo essa questão de mimimi, que eu sou contrário ou que eu sou machista, ou que eu sou sexista, ou que eu sou racista. Eu não sou nada de ista. Pelo contrário. Agora, eu acho que as pessoas devem ser contratadas pela competência, não pelo gênero. E é claro que existe sim, eu não estou querendo dizer o contrário, que existe machismo, existe claro. Tudo isso. Sim, porque as pessoas não saem necessariamente do mesmo lugar nessa corrida. Exatamente, claro, a meritocracia existe, mas o ponto de partida é um pouco diferente para a mesma linha de chegada. Sim. Então a gente sabe disso daí. Agora, eu acho que tem muito mimimi. E essa questão do equilíbrio de vida é uma delas. E olha o nível de frustração, Fábio, que acontece hoje com os jovens. Porque não dá para entregar esse mundo. E o cara tem essa expectativa. Eu não vou dizer o caso, aconteceu inclusive com o Diego. Eu tive... eu estava falando com o Diego, que eu estava vivendo um problema muito grande no meu casamento na época. Terminei me separando.
E teve uma capa da Forbes que saiu uma mulher e ela dizia que chegava em casa às 4h30 da tarde. E numa importante empresa. E aí eu digo, pô, Diego, que esse Red Hunter amigo nosso. Sim. Aqui, conversinha mole. Esse Peixoto, eu conheço a fulana e ela chega em casa 1h da manhã, meia-noite. Isso é história para boi dormir. Eu conversei, inclusive, cito no livro, o Diego. Ah, não, Peixoto, eu trabalho 8 horas por dia. Eu disse, Diego, que horas você começa a trabalhar? Ele disse, eu vou correr e tal, 8h30 eu estou no escritório, 9 horas. Mas 5h30 eu pego a Clara e vou para casa. Eu disse, que bacana. Vê na sua agenda as últimas vezes que a gente conversou. Tudo 10 horas da noite, 10h30 da noite, que era a hora que eu podia. Então você não estava trabalhando? Não, pô, mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer. O fato é você gostar de fazer, mas isso não quer dizer que você não está trabalhando. Sim. Quantas vezes a gente conversou no domingo? E ele ressignificou isso. Porque a gente passa uma impressão errada para as pessoas. Exatamente. E o grande ponto é assim, eu acho que você tem que buscar o equilíbrio no desequilíbrio. Você conseguir administrar qual pratinho que você vai rodar. Porque vai cair. Porque vai cair. E você tem que escolher 2 ou 3 pratinhos e o resto, querido, você tem que entender que vai cair. Tudo não e vai terás. chegar, tudo não terás. E vai chegar. O bom é que no jogo da vida, não ao mesmo tempo. No malabarismo da vida, é que muitas vezes aqueles pratinhos são inquebráveis. Então, eu não conheço cara que trabalha 8 horas por dia e é extremamente bem sucedido. Eu não conheço, Fábio. E, por favor, me apresente. Peixoto, você fala que tem que trabalhar muito e tem que trabalhar bem. Porque trabalhar muito e não estar na direção certa é jumento motivado, entendeu? Então não adianta, você tem que trabalhar muito e trabalhar bem. Agora, essa história do equilíbrio, tudo certinho e tal, na minha visão, sinceramente, é uma falácia. Talvez por falta de competência minha, de administrar, de tudo, mas você tem que estabelecer o que é prioridade para você e fazer aquilo que é prioridade e fazer acontecer. E vou dar mais um exemplo. Isso não é só na área de negócios, não. Pega qualquer atleta olímpico e vê se ele tem equilíbrio de vida. Vê se o Cristiano Ronaldo tem equilíbrio de vida. Vê se ele não joga lesionado todo jogo. Não tem, porque o cara que é atleta olímpico, ele tem que dormir cedo. O cara que é atleta olímpico, ele não pode beber. O cara que é atleta olímpico, ele tem que se preparar fisicamente, isso demora um tempo. Alimentação. Ele abre mão de alimentação. Então, tudo é trade-off, amigo. Se você quer ter sucesso em alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outras. Tudo não terás. É a única certeza que a gente tem. Boa, boa. Falando do teu livro, a gente vive muitas eras, né? O pessoal gosta de colocar rótulos, mas a gente também vive a era da vulnerabilidade. Eu achei de uma grandeza tua no teu livro, a maneira como você se coloca vulnerável, justamente para poder contribuir. Você falou dos teus filhos, mas você contribui com muita gente, da maneira que você se colocou ali no livro. Que a gente romantiza muito, né, a trajetória. Você teve inúmeros depoimentos aqui durante a nossa conversa, de altos e baixos. Mas não é o que a gente vê nos livros por aí, principalmente nos livros que vendem sucesso, né? E você coloca ali no teu livro questões de autossabotagem, né? De ter dias que são inesquecíveis do ponto de vista do aprendizado que trouxeram e do fundo do poço que você se encontrou, de dúvidas, né? E medos enormes de ir adiante, mas mesmo com esses medos de seguir. Eu achei um papo muito humanizado aquilo. Seria interessante eu te pedir, obviamente sem querer abusar, de comentar um pouco dessa questão que no teu livro você chama da síndrome do impostor, né? Que muitos de nós têm vergonha de colocar, mas acho que é tão importante a gente contribuir com as pessoas, com exemplos próprios disso, para desmistificar certas questões, porque muitas vezes a gente não se reconhece no lugar que a gente está como mérito, ou de que a gente tenha feito aquilo que foi necessário para chegar lá. Muitas vezes a gente reputa isso à sorte, né? E não é bem assim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, porque isso me chamou muito a atenção. Cara, Fábio, a primeira coisa que eu queria dar, antes disso, é uma curiosidade. Eu decidi escrever um livro na época que eu saí do Sebrae e montei minha empresa. E eu decidi que eu escreveria um livro pela editora Gente, que era a editora do Roberto Chiniachek. Foram mais de 20 anos
para conseguir realizar esse sonho, Na para construir. preparação. Claro, não acordava e pensava nisso o dia todo. Mas assim, foram 20 anos. Primeiro, então não é fácil. O projeto de escrever um livro. Não é fácil. Segunda coisa, e aí uma curiosidade também, o nome do meu livro não é o nome que eu queria que fosse. Não. Não. O nome do meu livro era o subtítulo que é hoje, que é Pague o Preço, Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. E conversando com uma pessoa que eu sou absolutamente fã, que é a Roseli, que é a publisher da editora, né, a CEO e publisher da editora, ela disse, Peixoto, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar um livro que se chama Pague o Preço. E ela estava certa. Não vai ter apelo. Não, talvez as pessoas, seus amigos comprem, mas o mercado não vai comprar. E terminou que a gente colocou Excelência para Obstinados, foi o nome batizado por ela, e terminou o livro sendo sucesso, best-seller na Veja, na Publish News, enfim. Então, tirando já a romantização, por mim não era Excelência para Obstinados, era Pague o Preço, Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. Essa questão da síndrome do impostor, que por coincidência foi o Diego que falou pela primeira vez num almoço que eu estava tendo com ele lá no Shopping Cidade Jardim, no Sal, e ele comentou, em sua homenagem, ele comentou sobre o Neyman, me fugiu agora o nome dele, que é um cara fora da curva, e que ele chegava, ele trabalha com cinema, enfim, fez grandes séries, grandes filmes, e ele chegava na casa dele, num sonho, abria a porta e tinha um cara de terno e gravata, com uma prancheta, não me pergunte por que a prancheta, mas estava lá e dizia, agora você acabou a brincadeira e agora você vai ter que trabalhar de verdade. E colocava ele no escritório. Que loucura. Um cara que é gênio. Um cara que é gênio. Então, por quê? Porque ele já... E aí, quando eu vi a primeira vez, materializar o nome Síndrome do Impostor. E aí eu fui pesquisar. Aí eu vi que a Michelle Obama tinha uma síndrome do impostor do outro mundo. Sem dúvida. E, enfim, aí fui começar a perceber. E comecei a ver isso na minha vida. Você imagina um cara que sai de Alagoas com uma formação superior e de colégio inexpressiva. Né? Beleza, depois eu fui procurar, fui fazer USP, fui fazer isso, mas esse era aquele momento. Na largada. Né? Na largada era essa. E eu estava reunido, por exemplo, eu tive a chance de estar reunido com um embaixador brasileiro na Inglaterra, quer dizer, uma embaixada importante, que é a Embaixada da Inglaterra, um cara importante, porque esse cara foi o cara que brigou com o Bush em relação às armas. Então um cara assim, um ícone, um cara que foi da ONU, um cara... E eu, Felipe Cavalcante, mais 2 empresários discutindo com ele mercado imobiliário internacional e tal. Eu olhava assim, disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu dando palestra, como eu dei palestra no MIPIM, que é o maior evento de investimentos imobiliários do mundo, que acontece em Cannes, com o que você imaginar, quem você imaginar de cara importante no mercado imobiliário global está lá. Eu estou discutindo com um presidente de redes hoteleiras globais, e aquilo eu olhava e dizia assim, putz, daqui a pouco eu vou ser descoberto que eu não entendo nada desse negócio. Né? Então juntava a síndrome do impostor com um complexo de vira-lata gigante. Que é o cara sair de Alagoas e vir para São Paulo, ir para o exterior, para a Europa, e acha que o europeu é melhor que ele. O brasileiro, quando sai, também tem um pouco disso. E aí, o fato de você entender que isso existe é o primeiro passo para você ter sucesso. Porque isso não vai embora. Não vai. E assim, o fato de você assumir isso, de você assumir um problema... Ontem mesmo eu estava conversando com o presidente do conselho da Remax, eu dizendo para ele, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o problema e colocar em cima da mesa. Quando você coloca o problema embaixo do tapete, esse problema ele não acaba por estar embaixo do tapete. Quem tem doença, tem câncer, e não vai para o médico, não faz quimioterapia e acha que o câncer vai desaparecer. Não, vai dar metástase, vai ser problema maior. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. E eu vivi muito isso. Eu vivi.
em palcos que eu subia para dar palestra, em reuniões estratégicas que eu tinha. Mas eu comecei a usar isso para o bem. Tem uma forma de você usar isso, e eu falo muito isso no livro. Eu vi uma dificuldade, eu vi uma lacuna, um gap na minha formação. Então, ao invés de eu ficar me lamentando, eu ia estudar para conseguir suprir aquele gap. Então, a síndrome do impostor me deixou um profissional melhor, um profissional mais capacitado, um profissional mais preparado. Buscando uma legitimação para si mesmo. Exatamente. E aí aí você começa a ter uma autoconfiança muito maior. Eu tenho uma característica, assim, eu sou um cara que eu peço desculpa com uma facilidade gigante. Eu falo que não sei com uma facilidade gigante, mas as coisas que eu, de fato, conheço, eu sou um leão defendendo. Porque aí, de fato, eu conheço. Porque eu entro com profundidade. Né? Então, quanto mais você se prepara, mais você tem a possibilidade de colocar a síndrome do impostor do lado. Né? E assim, cara, mulher sofre muito com síndrome do impostor. Mulher que ocupa a função de liderança ainda hoje, em pleno século. Sem dúvida. Né, a gente teve depoimentos importantíssimos aqui sobre isso. Cara, mas assim, eu ia falar que era uma grande bobagem, mas de fato, nem de longe é uma grande bobagem. Mas grande bobagem no sentido da pessoa se valorizar um pouco mais, de olhar no espelho e falar das suas capacidades. Reconhecer e fazer alguma coisa com isso. Reconhecer e fazer alguma coisa. Não, e mais ainda, reconhecer os seus talentos. Reconhecer os seus talentos, porque não foi pelos meus olhos verdes que eu cheguei para discutir com o embaixador do Brasil na Inglaterra. Então a síndrome do impostor, normalmente, ela minimiza aquilo que você tem de bom e maximiza aquilo que você tem de ruim. Né? E o oposto também é muito complicado. Quando você minimiza aquilo que você tem de ruim e maximiza aquilo que você tem de bom, isso é péssimo também. O ego. E você acaba maximizando tudo que tem de bom no outro, dando a impressão que o outro tem síndrome tudo. do impostor é exatamente isso. E no final das contas, meu amigo, todo mundo tem coisa boa, sim. Todo mundo tem coisa ruim, tem espaço para todo mundo. E o que você tem que saber de maneira muito clara é quais são os seus objetivos, o que é que você quer da sua vida. É fácil? Não, não é. Mas a primeira coisa, se você não tem esses objetivos definidos, se você não tem isso de maneira clara, é dedicar tempo e conversar com pessoas para você conquistar aquilo. Saber onde você está, qual é o ponto A, saber qual é esse ponto B e criar uma estratégia. E a estratégia, duas coisas são fundamentais para você atingir aquilo que você quer. Primeiro, ótimas, o Nizam outro dia falou isso no artigo dele no Valor. Ótimas ideias são inimigos da estratégia. Ótimas ideias são inimigos da estratégia. Porque quando você traça uma estratégia, é como se fosse um caminho que você estivesse escolhendo para atingir aquele objetivo. Quando você começa a encher de ótimas ideias, o que vai acontecer é que você vai desfocar. E aí você não consegue atingir absolutamente nada. Né? Então, ótimas ideias, você coloca lá no backlog. Eu tenho um Trello gigante de backlog, com ótimas ideias. Nem sei se são ótimas, mas estão lá. Estão lá. Na hora de planejamento, eu vou lá e vou rever. Mas a estratégia, ela precisa ser muito bem definida. Claro, eu brinco muito que é como o Waze. Né? Tem um determinado momento que acontece alguma coisa na estrada e você vai recalculando a rota. Você não pode ter compromisso com erro. Exatamente. Agora, tem que ter um objetivo muito claro e tem estratégia muito bem definida. E a segunda coisa é saber dizer não. Para você conseguir cumprir uma estratégia, você precisa dizer muitos nãos. E quanto mais você se destaca profissionalmente, Fábio, mais pessoas trazem propostas, mais pessoas trazem projetos, mais pessoas trazem ideias. E você falar não, às vezes dói pra caramba. Então a estratégia ela precisa estar bem definida e você precisa dizer não para aquilo que não vai contribuir com aquela sua estratégia. Espetacular. Me conta uma coisa, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente fala de livros, filmes e séries. Você é um cara que trabalha tanto, 14 horas, 15, 16 horas por dia, mas em algum momento você para ler, você para ver um filme, o que você consome nesse sentido? A gente sempre entrega de dicas aqui para o pessoal que acompanha a gente. Cara, livro agora eu estou numa pegada de estudar filosofia. Filosofia, ótimo. Né? Mas assim,
tem dois autores que eu sou... O estoicismo te ajuda na questão da síndrome do impostor, que tem muito a ver, né? Eu agora estou lendo, inclusive, um livro, que é do mesmo autor do livro chamado O Ego, Estoicismos para... Pais Estoicos. Pais estoicos. A cada dia... e tem um dia mesmo, hoje de manhã eu li. Então, hoje é dia 11. 11? Então, 11 de agosto... 11 de agosto, aí tem a dica. Mas eu tenho 3 autores que eu recomendaria. O primeiro, que eu gosto muito, é o Jim Collins. Sim. Eu acho que todo empresário deveria ler Formador de culturas pujantes hoje. Empresas Feitas para Durar. São livros interessantes. Interessantes não, que fizeram parte da minha vida, que são livros que eu estudo. Não, influenciaram a maneira como se faz negócio hoje. Simon Sinek. Para mim, esse cara, eu tenho todos os livros de Simon Sinek. Eu estudo Simon Sinek. E com isso dá para ver que, para mim, cultura é algo muito importante. Né? E tem um cara que vai aqui à margem, que eu gosto muito, que é o Malcolm Gladwell. Sim. Que é um cara que eu gosto muito. Tem um livro dele, para mim, que é emblemático, que é o Blink. A Decisão no Piscar de Olhos. É um livro que ele desmistifica a intuição. A gente tem muita coisa que a gente acha, estou aqui com o Fábio, é a primeira vez que a gente está junto, e aí eu digo, vou ser amigo desse cara. Ou não gosto desse cara. Isso tudo não tem a ver com intuição nesse sentido, tem a ver com o software que a gente tem, que vai juntando uma série de informações e que, às vezes, para você fazer um negócio, tem tudo para dar certo, você olha, esse negócio não vai dar certo. E quando você não segue, quando você não segue a sua intuição, você quebra a cara. Então ele explica isso de maneira muito detalhada nos livros, nesse livro pontualmente. A série, a última série que eu assisti, na verdade tem 2 séries que eu vou falar. Uma é de um cara que se tornou um amigo, que é o comandante Luca, que foi o cara que criou o BOPE de São Paulo, que é o GAT. Opa. Então tem uma série com o Malvino Salvador, que está muito bem feita, lançou agora, acho que é na Amazon, eu assisti, fiz maratonei, chamada O Negociador. É muito, muito boa. E Peaky Blinders. Peaky Blinders foi uma série que eu amei, assim. Que, para quem não sabe, o protagonista também é o protagonista do filme Oppenheimer. É verdade. Sim. É verdade. Que, aliás, é um filmaço. Eu não assisti esse ainda. Eu vi. Desses filmes todos, eu quero ver todos, mas esse é o que eu consegui ver. Aliás, foi um inferno para conseguir ingresso, porque estão lotando as salas. É uma história realmente assim... E é bom quem não filme. conhece, é uma história importante de se conhecer, porque foi um físico que estava ali na comissão que criou a bomba atômica. Mas não querendo dar spoiler nenhum, ele traz uma narrativa muito interessante do porquê aquilo tudo aconteceu e como as pessoas às vezes são usadas ou manipuladas por forças maiores, como o governo e etc. e tal. Mas enfim, sem querer entregar muita coisa. É um filmaço. Espetacular. E um filme que marcou muito a minha vida, que eu gosto muito, que tem muito tempo, um cara que já se foi, é Sociedade dos Poetas Mortos. Sociedade dos Poetas Mortos, para mim, foi um... Robin Williams. O Robin Williams, para mim, foi um filme... E vários atores, entre aspas, mirins e adolescentes, que acabaram virando... Exatamente. Foi um filme, para mim, emblemático. Meu amigo, só posso te agradecer. Que prazer, não só te conhecer, mas trocar essa ideia contigo. Eu estava aqui babando, ouvindo o teu depoimento. Obrigado por essa contribuição. Eu acho que você falou muito de deixar para os teus filhos, né? Muito do que eu faço aqui também, de certa forma, entregar. Não só para o meu filho, que em algum momento espero que veja isso, ele ainda é pequeno, mas para todo mundo, de ter a oportunidade de conversar com pessoas como você e transportar um pouco do universo que eu vivo para um público, vamos dizer assim, maior. Parabéns pela tua trajetória. Obrigado de novo pela tua presença e a gente fica por aqui. Obrigado, Fábio. Aqui. Prazer muito grande, tá? Obrigado. Beijo no coração. Amém, amém. Pra cima. Pessoal, esse foi mais um episódio espetacular do Café com Sal. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo de primeira. De novo, vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e cortes também no Instagram. Um abraço e até a próxima. Tchau.